Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AbaiCast e hoje nós estamos aqui com o advogado Dr. Robson Sitorski para falar um pouquinho de direito médico, bioética e até direito tributário aí, as áreas às quais o Dr. Robson tem especialidade. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso AbaiCast. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Fábio, além de um profissional da mídia, né, super engajado, é um amigo próximo, então o convite é sempre, muito bem recebido. Obrigado por até me convidar. Eu que agradeço aqui a sua presença com a sua agenda cheia e aí você ter tirado um tempinho aí para atender a gente agradece de coração. Bom, então já vamos começar numa pergunta bem direta, porque aqui os nossos últimos episódios a gente está otimizando o nosso tempo aqui para levar um conteúdo de qualidade, muita informação aqui para o nosso público, Robson. Eh, Vamos falar um pouquinho sobre direito médico e aí eu queria perguntar para você o seguinte: até onde vai o direito do paciente em decidir pela vida dele? Esse é um ponto interessantíssimo que trata da bioética. Para mim é uma das matérias, assim, que eu estudo mais interessantes, porque acabam envolvendo a bioética envolve um dos pilares, né, é o princípio da autonomia do paciente, que vai tratar sobre início de vida, terminalidade de vida. Então, quando a gente pensa até onde eu posso decidir, você já pensa logo num aborto, você já pensa logo numa eutanásia. E a legislação brasileira, o CFM, né, através de suas resoluções, eles acabam lidando com esses limites, até onde a vontade do paciente vai poder intervir, quando é que eu vou ter que pedir uma autorização judicial. E é um fio, é uma linhazinha muito tênue, né, entre eh, o sim ou não. Você, não sei se vocês ficaram sabendo, teve uma decisão interessantíssima no final do ano passado, outubro, do STF, numa ação que questionava uma resolução do CFM sobre o direito à crença, né, das testemunhas de Jeová, sobre a interferência do médico. Por quê? O CFM tem uma resolução que diz o seguinte: eh, em situações em que o paciente esteja lúcido, consciente, orientado e esclarecido, quer dizer, ele entende que aquele tratamento que está sendo proposto a ele vai trazer toda uma série de complicações ou de soluções. Se o paciente estiver com essas características e ele disser: "Eu não quero aderir a esse tratamento proposto", o médico vai colocar no prontuário dizendo: "Olha, o paciente está lúcido, esclarecido, orientado". Uhum. E ele diz que não quer tratar, foi orientado, dá alta ou propõe uma outra, né, um tratamento alternativo. Agora, a mesma resolução do CFM diz que, se o paciente estiver em risco de morte, for uma urgência, emergência, se vira, o médico vai ter que fazer tudo para tratar esse paciente. Aí você se depara com uma situação de um paciente testemunha de Jeová, que, por crença, ele não admite a transfusão de sangue. A resolução do CFM fala o seguinte: se vira. Se o cara tiver com risco de morte, a decisão é do médico e o médico tem que intervir, porque essa é a ordem, o médico precisa salvar o cara. E aí esse paciente, e eu como advogado do médico, quando tem essas situações e me ligam, o que que eu faço? Falo: "Olha, comunica à comissão de ética do hospital, diretor técnico, mas em caso de urgência, emergência, risco de morte, atua. Por quê? Depois você vai responder uma ação. Depois você vai responder uma ação, certeza, mas é melhor você responder com o paciente vivo do que a família te processar com ele morto, né". E o STF bate o martelo em cima dessa obediência ao princípio da autonomia do paciente, que é pilar Uhum. da bioética, dizendo, eh, e outra, a crença, né, o direito à crença. Se eles entendem que, a defesa e o voto do Barroso também, do ministro Barroso,
É maravilhoso, uma aula de direito constitucional sobre liberdade de crença, sobre o Estado laico. Então, se eu entendo que na minha crença não adianta nada, né, Fabi, imagina você, eh, sendo salvo clinicamente, alguém tem que intervir, fazer uma transfusão, você foi salvo, mas em Não tudo aquilo consegue viver com aquilo porque a tua exato, a crença sua crença foi solapada, né, tudo aquilo que eu acreditava, por que que eu vou, ficar aqui vivo, já que eu não vou mais para o céu, sim. né? Bom, você falando disso de crença, queria lembrar para vocês que hoje é dia 13 de maio, dia dos pretos velhos. Ó, adorei as almas, adorei. Respeitando todas as crenças e religiões aí. É muito importante sempre que a gente entenda esse contexto, né? Porque realmente você tá vivo e você viver com conflito interno, isso, né, até que ponto vale a pena, até que ponto você realmente está vivo dentro disso. Pois é. E eu vejo que, assim, entra ali em vários pontos que se divergem, né. É o médico tendo que salvar, às vezes é o paciente não querendo ser salvo por conta de crença, mas a gente nem tá falando o que é certo e o que é errado, a gente só tá comentando as situações aqui que existem, né, Robson. Então, assim, isso acaba sendo realmente muito difícil. E aí eu te pergunto, o médico, a gente falou do paciente, mas e o médico? Até onde ele pode ir? É, o médico ele vai estar com com esse conflito de situações sempre, né. Ah, o médico hoje, a medicina mudou demais, né, nos últimos 20 anos. A gente tinha antes uma relação médico-paciente, que era uma relação paternalista. O médico chegava e dizia: "Olha", meu pai eu lembro do meu pai contando sempre que, quando pequeno, em Corumbá, o médico, que era o médico da família, via minha avó com ele, tinha problema de saúde quando moleque, dizendo: "Não, leve esse guri de volta, vai pra casa, porque ele não pode estar aqui". Imagina, e a minha avó pegava meu pai e partia pra casa. Olha a relação paternalista. Sim. O médico mandava e o paciente tinha que obedecer. Isso não existe mais por conta dessa evolução do conceito da autonomia do paciente. Hoje o paciente ele é trazido toda vez que eu tenho um procedimento minimamente invasivo, ele é trazido a a essas decisões. "Olha, eu vou fazer isso, eu posso?", né. Hoje com a LGPD até o tratamento de dados sensíveis, dados de saúde, o médico, quando você vai fazer uma consulta, ele vai precisar desses dados dizendo: "Olha, você tem determinada patologia ou predisposição a alguma coisa", ele tem que pegar pela LGPD um seu consentimento para que esses dados sejam tratados, encaminhados a outro médico, talvez, enfim. Então, a autonomia do paciente está sempre em voga ali. Mudou a relação, não é mais uma relação paternalista, agora é uma relação de igualdade, né, nesse ponto de igualdade no ponto da a escolha dos tratamentos. Bom, dito isso, se o paciente estiver livre, consciente, esclarecido, o médico vai chegar e vai até o momento em que o paciente autorizar, Uhum. tá. Nós temos eu estava falando dos temas que envolvem a bioética, um outro tema, além de aborto, além dessa questão das testemunhas de Jeová para autorizar ou não o tratamento, mas não precisa ir tão longe, né, Fabi, imagina um tratamento de câncer, um tratamento oncológico, em que a quimioterapia vai trazer uma radioterapia também, são tratamentos mais, interventivos que com efeitos colaterais graves. Uhum. Pô, eu vou passar por um tratamento que vai ser difícil eu comer, pode me deixar com disfunção erétil, é uma série de coisas que, tipo, você vai tentar atacar a doença, mas a minha sobrevida vai ser péssima, eu vou querer aderir a isso aí? Então o médico sempre vai trazer o paciente, esclarecer, né, e tentar o consentimento, esse é o limite do médico. Do ponto de vista do CFM, quando eu tenho aí tem uma série de coisas que envolve, imagina o seguinte, vamos voltar lá para Testemunha de Jeová, imagina que eu tô com uma criança, com um menor que tá com uma doença séria, que Uhum. vai precisar de uma intervenção, que possivelmente precisa ser transfundido, e os pais falam: "Não, não, não vai fazer isso, mas é a única forma de eu salvar essa criança". E aí? E aí você tem 2 lados sempre aí, um lado que diz: "Intervenha", Aham. né, e aí muitas vezes a o
o hospital entra com o Ministério Público, com o corpo jurídico do hospital dizendo: "Eu preciso que o juiz me autorize ou não", porque a família está dizendo que não pode, e a família é responsável legal, e a família é testemunha de Jeová, né. Mas e aí, a criança, será que ela tem já, autonomia para poder decidir? Será que ela tem maturidade, né? Isso tem uma idade, por exemplo, que o judiciário avalia, sei lá, ó, de 12 anos para cá ele já consegue entender melhor e decidir se ele quer pela vida dele ou não. Não, Ou não, é 18 anos, como não, funciona a isso? gente tem 18 anos, você no Brasil, atinge maioridade, né, então você pode falar por si. Enquanto você tá nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que até 12 anos você é criança, de 12 anos para lá é adolescente. Uhum. 12 anos completos, adolescentes. Então, assim, para casos de família, o judiciário entende que a partir dos 14 anos você tem uma maturidade para poder ser ouvido. Mesmo assim, os pais são sempre responsáveis. No Brasil, você tem até 16 anos você é relativamente capaz, né, 16 para frente, na verdade, senão você é absolutamente incapaz, é uma criança que não tem como, né, mesmo adolescente, você não tem, escolha, né, a capacidade é sempre atrelada à responsabilidade dos pais, ou do responsável, e de 16 para cima você é relativamente capaz, quer dizer, você pode tomar algumas decisões. Nos processos de família, 14 anos o juiz começa a ouvir a vontade do filho: "Ah, quero ficar com o papai, quero ficar com a mamãe", num Verdade. processo de separação de, né. Mas não tem isso, assim, é caso a caso. Tem uma doutrina nos Estados Unidos, por conta de um caso, lá eles julgam como precedente, não é tanta legislação como a nossa aqui, e teve um caso na década de 90 de uma menina que desde os 6 anos tratava uma leucemia, chegou com 16 anos, ela pede na justiça o direito a não ser tratada. Olha isso. Contra a vontade dos pais, porque os pais falam: "Pelo amor de Deus, vamos tratar, vamos tentar, vamos tentar". E ela já tinha, eh, desde os 6 anos de idade, passado por uma série de tratamentos bastante invasivos. Ela falou: "Eu não aguento mais". 10 anos sobrevivendo, né. Sobrevivendo com, né. E aí o judiciário americano, a Suprema Corte americana, entende que essa menina, por todo o sofrimento, ela tinha maturidade o suficiente para decidir. E aí permitem que mesmo uma menor, né, com 16 anos, ela menor de 18, ela tinha na época, capacidade para entender tudo isso e dizer: "Olha, tá bom, você tem razão, nós não vamos permitir que haja tratamento sem a sua autorização". E ela morreu em seguida, né, porque o tratamento era necessário, mesmo assim não teria uma certeza de Eficácia do tratamento. eficácia, exatamente. E é difícil, né, porque assim, você imagina, 10 anos ela passando, só ela pode dizer o que ela estava sofrendo com aquilo, o que ela estava passando com aquilo, então é uma coisa muito complicada, né. É que de uma forma geral, quando a gente fala em interromper algo que te dá o acesso à vida, é bastante chocante, mas existem casos e casos aí, é muito complicado você opinar ou julgar É. em relação a uma decisão. E aí o que eu vejo também que tem acontecido bastante dentro dessa questão da saúde aí são as judicializações, né, para um tratamento necessário. E assim, eh, como que eu vejo, e aí você me explica em relação a toda essa complexidade. As pessoas elas têm direito à saúde, a uma saúde de qualidade. E a gente sabe que dificilmente elas conseguem ter uma saúde de qualidade. Elas têm algo, né, para mantê-las aí, aqui na sociedade, vamos dizer assim, mas está longe de ser algo de qualidade. Por mais empenho que tenham os profissionais, né, de saúde, os médicos, enfermeiros e todas as pessoas envolvidas aí. Mas essa é uma outra questão. Bom, e aí o que que acontece? Você precisa fazer, uma cirurgia, um tratamento para câncer ou algo, né, que agora está difícil de acontecer e você entra com uma ação judicial, aí o juiz te concede aquilo. Então, é algo que é direito seu, mas bem ou mal você furou uma fila, né. Sim. Você passou na frente de outras pessoas que também estavam ali. Como que é essa compreensão pela justiça? Porque
é difícil, né? Você tem o direito, mas tem outras pessoas que também têm direito. Como que funciona isso? Como que o judiciário avalia essa questão? Nós tivemos um tema o ano passado que o judiciário, para evitar decisões discrepantes sobre o mesmo caso, a gente tem caminhado cada vez mais para um sistema de precedentes, de unificação de jurisprudência. O que que é isso? Pode Eu dou aula de direito, né, faculdade há muitos anos, eu explico isso para os meus alunos, dizendo: "Ó, imagina que você e seu vizinho entrem com ação idêntica, a mesma situação, mesmo fato que ocasionou aquelas ações. A sua ação cai num juiz X e a do vizinho cai no juiz Y. A do vizinho ganha, e você, infelizmente, caiu num juiz que teve um entendimento negativo. Para evitar isso, o direito brasileiro tem caminhado para esses carimbaços, né? Uhum. Olha, se cair determinado tema aqui, tem que julgar de acordo com o que o STF, o STJ tem dito. Aham. Isso para a gente é importante porque vai proporcionar uma maior segurança jurídica, tá? Muito bem. Teve um julgamento, um tema, né, de repercussão geral, um tema pelo STF que limita esse tipo de ação. Então, já tinham colocado assim um rol, a gente só pode conceder o que estava naquele rol que é da Anvisa. Esse rol é taxativo, não é taxativo. Aí bateram o martelo dizendo: "Não, o rol é taxativo pero non mucho", porque dependendo de um tratamento novo ali, dependendo do caso, eu vou autorizar. Então, mas na verdade o que que acontece? A gente tem o SUS aqui, a Constituição prevê o direito à vida, o direito à saúde, então você sempre vai ter 2 princípios muito fortes, né, nesse caso, direito à saúde, direito à vida, e do outro lado eu tenho o orçamento público, que não tem um cobertorzinho desse tamanho para um corpo gigante, então, e às vezes o tratamento é super caro. E aí eu entro pedindo, mas assim, o judiciário, por mais que tenha limitado esse acesso, dizendo: "Olha, só situações especialíssimas, eu tenho que comprovar negativa", que Fábio, tem assim, tem situações que eu judicializo quando o medicamento, o tratamento, ele é fornecido pelo SUS, mas por alguma falha da administração, não estão me fornecendo. É um medicamento, é um acesso a uma cirurgia que funciona, normalmente eu tenho, mas por alguma razão não chegou. Então, uma ação mais simples dizendo: "Olha, eu sempre recebi, o Estado me fornecia isso, mas agora por essa falha, eu preciso judicializar porque eles não estão mais me dando. Alguma algum elo da logística que deixou de fornecer". Uhum. Agora, eu tenho aquelas situações também que, determinado medicamento, hã, nós temos uma série de protocolos, eu tenho um registro na ANS, eu tenho um parecer da Conitec, que são órgãos de controle dizendo: "Ó, esse medicamento, ele é eficaz, ele é viável para colocar ao SUS", porque às vezes é um medicamento super eficaz, tem tratamentos oncológicos que são super eficazes, mas são caríssimos. E aí não dá para o SUS bancar isso para todo mundo, né. Então, para esse tipo de tratamento, e tem uns que nem são, não tem ainda a inscrição na ANS, né, e aí são tratamentos tidos como, experimentais, aí o judiciário vai ver: "Puxa, mas lá fora no FDA tem, na já autorizaram", ou então nos controles da Europa, da Ásia, já passaram. Entendi. E aí vão ver se dá ou não. Mas o judiciário, normalmente, ele tem acolhido esses pedidos quando demonstrada, estou dizendo contra o SUS, né, contra o Sim. plano de saúde também Aham. funciona isso. Quando demonstrada a necessidade efetiva, a existência de um tratamento que é, eh, Necessário. eficaz, né, necessário, e aí eles têm concedido sim. O plano de saúde não muda, é muito parecido. É que assim, o plano é a mesma coisa. Eu tenho uma série de beneficiários aí desse plano, o plano tem que se sustentar, né? A gente tem vários planos quebrando, Uhum. saindo. Eu fiquei sabendo aqui que um plano que chegou agora há pouco em Campo Grande, uns 2 anos atrás, ele está levantando acampamento porque ele não se sustentou. Mas eram
plano de saúde mesmo ou é aqueles que oferecem consulta, Não, era um plano plano, de era uma saúde? operadora de plano de saúde mesmo, sabe. E mesmo, é que tem gente que não sabe a diferença. Nós temos uma série de, diferenças entre essas empresas. Eu tenho, planos que são autogeridos, pensa aí a Cassi, Aham. que é do Banco do Brasil, né, Uhum. é uma autogestão, eu tenho uma série então, ah, tudo isso aí vai influenciar na decisão judicial. Hã, mas assim, genericamente, quando eu tenho direito à saúde, e eu comprovo que eu preciso dessa medicação, desse tratamento que seja, e está disponível, já tem comprovação científica, normalmente o Judiciário judiciário acolhe aí. acolhe, acolhe. Legal. E é quanto tempo mais ou menos para isso? Pois é, para conseguir uma liminar aqui no Mato Grosso do Sul, isso está sendo bastante rápido, não é diferente nos outros lugares, a gente advoga também em outros estados do Brasil, cerca de uma semana, 2, Caramba, é rápido, é rápido. bem rápido mesmo. Às vezes você ganha, mas não leva, porque você ganha a decisão e o SUS ou o plano de saúde eles não cumprem, aí você tem que entrar com um pedido de sequestro de valores, imposição de multas, Aham. né. E aí você imagina, você tá com um tratamento urgente para fazer e o cara enrola, descumpre uma decisão por 30 dias, por 2 meses. Pode colocar multa altíssima, mas o cara tá precisando daquilo, né, Sim, senão sim. morre. É, não adianta se pagar multa de 1 milhão por dia e a E pessoa não tá mais aqui. é, É muito difícil. É, quando a gente fala de saúde é tudo muito complexo, né, é muito complicado, as pessoas, de uma forma geral, elas sofrem com essa questão de saúde. Eu vejo até que, a questão da saúde mental, isso de uma forma geral, tanto dos pacientes quanto dos profissionais também, né, que é muito importante eles pensarem, avaliarem, cuidarem, mas acaba às vezes até não tendo tempo para isso, né. E aí a gente teve, por exemplo, eh, pandemia e alguns outros agravantes aí, que deixaram sequelas, mas será que, a sociedade teve tempo de se recuperar dessas sequelas, né, doutor? É uma coisa eu muito acho que a gente complicada. tá vendo isso. Ontem eu recebi de uma psiquiatra um vídeo de uma advogada que estava, registrando um atendimento, olha isso. A sociedade tá doente, né, não é possível, tá precisando de tratamento Tá, mesmo. tá doente. Ela tinha acabado de fazer o atendimento de uma cliente num escritório de advocacia, e ela estava pasma, assim, contando num vídeo no Instagram, dizendo: "Olha, acabei de atender uma senhora, a mãe de um bebê reborn", sabe aqueles bebê reborn? Olha isso. Isso aí, a gente tem uma funcionária aqui que ela tem um daquele. E aí ela dizendo que a mulher queria regulamentar essa guarda do bebê reborn, porque não, escuta, porque o ex-marido queria ter um tempo de convívio com O o bebê quê? reborn, Como assim? convívio semanal. Mas aí depois eu fui ouvindo o negócio, eu falei: "Olha, por quê? Porque essa bebê reborn ela tinha uma página no Instagram que estava monetizando". Ah, entendi. Aí vale a pena lutar Aí pelos vale a direitos da criança. Mas era loucura, né, uma doente com outro maluco também Ai, entraram, gente. estavam querendo entrar com uma ação judicial para implementação de guarda do bebê reborn. Não é fácil. Não, mas aí eu aí a gente ainda entende que existe uma coerência mínima em relação a isso, porque tem um motivo de alguma coisa, É, né. Mas tempo atrás eu estava vendo o aniversário dessas crianças aí, inacreditável, e outra coisa que eu vi que eu falei: "Não", eu até voltei a informação, li de novo e olhei ali para ver se não era um perfil, de piada, sabe. não, Não, não era um perfil de piada, era um site de notícia mesmo, onde estava mostrando que, eh, uma mãe uma mãe uma mãe reborn, ela brigou por conta de uma vaga de estacionamento para gestantes meu e Deus. aí você fica imaginando o quão doente é essa sociedade. Será que isso é efeito da covid? Isso? Sei, mas às vezes O pessoal já estava ficando louco antes, o que que é isso? tá faltando medicação pra turma. Tá faltando medicação, vamos judicializar isso, Eu porque não tá bom. Então, é muita loucura, assim. Às vezes é até uma questão de se avaliar agora realmente é algo cômico, é engraçado, mas se você for parar para analisar,
em um efeito em cadeia, o que que isso pode gerar daqui a um tempo, porque uma pessoa antes, né, há pouco tempo atrás, se ela fazia isso, ela era internada, você fala: "Não, você tá maluco, Tá você vai bem, ficar você não tá bem, você vai tomar um remédio". Agora estão dando, ouvido para essas pessoas, agora tá sendo acolhida a loucura. Como que faz? Aonde que a gente chega num ponto desse? Né, porque assim, até os profissionais, eles acabam, eu acredito que tendo uma dificuldade, porque aí tem muito essa questão do direito, até onde você pode ir, até onde você trata uma pessoa assim, sabe? E até onde uma pessoa assim coloca em risco outras pessoas, porque se você briga por uma vaga de estacionamento, eu tô ficando em risco aí por conta. ela seria uma grávida trans, né, uma trans grávida, Uma transgrávida, exatamente. transgrávida. Ela se entende como grávida. Ela se entende como grávida. E como que faz pra isso? Ah, É difícil, né? Então, a gente tem que avaliar aí como que tá a saúde mental das pessoas, mas, o que muitas vezes me preocupa também é a questão da saúde mental dos próprios profissionais de saúde, né, que eles precisam lidar com algumas situações, com a situação dos pacientes e tem os problemas internos, conflitos que eles precisam resolver e não interferir isso no a no atendimento, vamos dizer assim. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que é dentro daquilo que você atua de uma maneira bastante direta, que é em relação à defesa do direito médico. Existe muita denúncia ou muita ação, eu não sei exatamente como que você fala quando você protocola algo contra o médico, não sei, uma denúncia, né, no CRM contra o profissional, mas de pacientes com queixas no atendimento, na falta às vezes eh, de um atendimento que eles dizem mais humanizado, vamos dizer, ou daquilo que eles compreendem que deveria ser humanizado, mas muitas vezes é o padrão técnico do profissional. é, assim, já tem 10 anos que eu estou atendendo o sindicato dos médicos e a partir daí eu acabei nichando bastante e, eh, eu acabo tendo a minha demanda maior é nessa parte da defesa ética do médico, né. Tem Aham. tem algumas ações judiciais, mas eu são poucas ações com relação ao que eu tenho de, sindicâncias, processos éticos, tem processo administrativo também. E o que que é isso? São defesas administrativas dentro do CRM. O que que sempre acontece, tanto no judicial, quando alguém entra contra o médico, como no processo administrativo, em algum ponto se quebrou a relação médico-paciente, Uhum. tá? E assim, o que a gente tenta, eu converso com os meus amigos, os meus colegas professores da área de medicina, eles pontuam sempre isso. Olha, quando vai para o internato, eu faço a minha turma chegar lá na entrada do atendimento, fala: "Como é que você se apresenta?". "Bom dia, eu sou o doutor tal", né. Você estabelecer uma conexão dizendo: "Olha, eu sou o médico que vai tratar". Aham. Se entrar com cara fechada e tudo mais, o paciente que já está ali vulnerável, né, porque ele está procurando um serviço de saúde, ele não está bem. Sim, sim. Ele já não se vincula àquele médico. Você não precisa botar no colo, nada, mas assim, um tratamento cordial, né. E isso, se você pensar num quando você tem essa quebra dessa relação médico-paciente, é o que, 100% das vezes vai fazer com que essa pessoa denuncie o médico ao CRM, denuncie para o Ministério Público, entre com uma ação judicial. É assim, é Uhum. uma insatisfação. Seja por às vezes é por nada, né. Eu tenho uma série de atendo muita questão boba, desde uma caligrafia que você não atende e que você não consegue entender. Aham. Não é boba, né, da prescrição de um medicamento. Às vezes chega na farmácia e o farmacêutico encaminha para o conselho de farmácia dizendo: "Ó, manda para o CRM", e o conselho de farmácia faz muito isso, com aquelas Encaminhei para o prescrições e ilegíveis. e em relação a isso é algo até, assim, só fazendo um parênteses na sua fala aí, porque, assim, aqui, pelo menos aonde nós estamos, em Mato Grosso do Sul, tem determinações, eu acho que é até lei, né, onde fala que tem que ter ou a letra legível ou você, ou digitado, né, aquilo no computador. Então, assim, precisa realmente ter essa tá legível para as pessoas conseguirem ver.
Fabinho, isso acontecia mais no passado, porque hoje nós temos um portal do CFM que você expede a prescrição já eletronicamente. Hoje você está Aham. com um celular na mão, você faz a prescrição, né? Então, mas assim, eram situações bobas, mas tem situações graves também de, por erro médico, acontecer morte, né? Morte do paciente, morte do feto, ou do bebê, ou do binômio. Muitas vezes a maior reclamação que eu vejo, e isso aí é estatístico, é a judicialização. Eu tenho obstetrícia, parto é o que É a tá ma é a maior muito, muito, demanda que muito, tem aí nessa na no tanto no judicial como no administrativo, aham. tá, porque estatisticamente o parto vai dar problema, né. Aí eu tenho ginecologia, que são cirurgias ginecológicas, também estatisticamente vai dar uma lesão de ureter, lesão de bexiga, isso está documentado. Uhum. Lesão de bexiga, cara, é super comum, 5% você vai ter. Por quê? A mulher às vezes já fez cesariana, já fez outras cirurgias e a pele da gente, os nossos tecidos, eles vão criando aderências. Aí vem o médico para fazer uma nova cirurgia ali naquele lugar que às vezes é uma obesa, às vezes já está com aderências, que é muito mais difícil de você entrar. Então, por toda a anatomia, por toda a dificuldade, ele acaba lesando mesmo, bexiga, ureter e outras situações. Lesão de bexiga é super comum. São cerca de 5% das operações ginecológicas, você vai ter uma possibilidade de lesão de bexiga. Quer dizer, é previsto, Aham. não é quisto, não é querido isso, o médico não queria fazer, mas é uma situação que existe previsão. Ele só tem que orientar, dizendo: olha, pode ser que a gente lesione isso aí, tá? Não chega nem a ser considerado, dependendo da situação, de erro médico, porque está dentro do script, pode acontecer. O negócio todo é o médico dizer, esclarecer, falar: olha, minha senhora, a gente vai passar por isso, pode acontecer. Mas então, é, obstetrícia, ginecologia, ortopedia e traumatologia. O cara vem de moto, se arregaça num acidente horrível, bota aquelas antenas na perna e ele quer sair jogando bola 2 semanas depois. Não vai, não vai. Aí ele processa o cirurgião ortopédico, dá muita coisa. Nesses casos, da ortopedia, por exemplo, isso aí é muito difícil, né. Então o que você avalia? Seria uma melhor relação médico-paciente, por exemplo, do médico chegar, do ortopedista e falar assim: "Ó, você vai colocar aqui esse arame farpado aqui na sua perna, e só que você vai ficar 6 meses sem poder fazer nada". Você acha que às vezes falta esse diálogo, essa Falta, conversa? falta. Pra um quando chega para um processo, é porque esse diálogo acabou, por alguma forma, né. Eh, ou o profissional de saúde, o médico, ou ele foi soberbo, ou ele foi displicente no contato com o paciente. Então, eu tive um caso muito interessante que foi um atendimento de ortopedia de uma senhora que veio do interior para cá, num acidente de carro, e tal, e ela chamaram um ortopedista, já era o segundo, terceiro médico que passava, porque, né, dentro da equipe cirúrgica, ela tinha sido a perna dela que foi marcada, atendimento de madrugada, urgência, emergência, o médico já entrou, ele chega no centro cirúrgico, ele dá uma olhada no naquele para olhar o raio-x, né, ver Aham. o raio-x, a perna estava marcada, um acidente de trânsito, ele olhou aquilo ali e falou: "Bom", e já a perna estava tracionada e marcada, dizendo: "É essa aqui que você vai operar". Aham. Ele foi e operou a perna. Beleza, cirurgia tranquila. Tempos depois a paciente começa com dor, 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 dor na outra perna, dor na outra perna, dor na outra perna. Ele tinha operado a perna errada. Ah, Fabinho, prepararam toda a situação e a perna operada foi a perna errada. Fala: "Pô, mas ele não viu o raio-x?" De madrugada, numa situação de visualização que ele viu, assim, mas assim, podia até ter uma fissurinha, não era aham. tão grave, né, mas eles nem prepararam a outra perna. Então ele foi meio que induzido a erro. Esse cara, ele é muito bom de trato. Uhum. Quando ele percebeu isso, ele chamou a mulher, foi até lá, falou com a família, falou: "Olha, eu vou te operar, vem comigo", acalmaram, sabe. E isso aí não foi judicializado. A família continuou
confiando nele. Por quê? Porque o tratamento que ele teve, ele falou: "Olha, aconteceu um negócio, eu preciso falar para a senhora, foi preparado, tal, tal, tal". Resolveu, operou outra perna, funcionou, né, a mulher tá bem, sem sequela, não corre risco nem nada. Mas o que que evitou um processo administrativo ou judicial? Justamente a manutenção da relação médico-paciente. Então, para mim, nesse tempo todo que eu tenho acompanhado essa área, que é o direito médico, isso é fundamental para que se evite uma ação. Pô, mas tem gente que é mais complicada mesmo, aí não tem jeito, Sim. né. Hoje ela tá bem, não tem mais dor porque perdeu as 2 pernas, né. Tá tudo tranquilo. Mas ainda recebe flores do médico, gosta do médico até hoje, ouvido certo. Mas para você ver o que que a falta de uma boa comunicação não Comunicação, faz. sem dúvida. E são coisas mínimas, né, então é um esclarecimento que pode evitar um transtorno muito grande, porque às vezes você tira um profissional bom do mercado, porque isso pode gerar às vezes até uma cassação no conselho, É, por conta de uma falta de diálogo, de algo compreensível. E foi, importante também a paciente entender o que aconteceu, né, compreender e, vamos dizer assim, desculpar, perdoar, porque, na verdade, o médico ele acaba tendo a sua responsabilidade nisso também, mesmo tendo toda a indução para que aquilo aconteça, porque a consequência ali, o problema vai sempre cair para o lado dele. Mas a falta de uma boa comunicação, ela leva a grandes transtornos. Inclusive as guerras, né, acontecem aí pela falta de comunicação. é. Mas assim, essa é a minha atuação, né, junto ao direito médico, eu faço essas defesas, e assim, como temos bobeirinha de uma prescrição que foi entendida como ilegível, que hoje cada vez menos por conta dessa prescrição eletrônica existe, Uhum. mas também tem casos sérios, tem casos que eu acompanhei de cassação de médico que era um médico obstetra que estuprava pacientes, esse cara foi cassado, foi punido, eh, casos de negligência mesmo, são raros, né, Sim. Eu lembro mas que, algum tempo atrás, teve até aquele caso, né, famoso aí do Roger Abdelmaci, Uhum. uns 2 meses antes de estourar esse caso, teve um evento aqui em Mato Grosso do Sul, onde ele foi até convidado para ser palestrante, e você assistia a palestra do cara, perfeita, assim, a forma com que ele explicava era uma maneira fácil, sabe, ele era uma pessoa que, conseguia passar a informação de uma maneira bem tranquila, bem fácil. E você olhava, ele passava uma confiança, sabe, por conta de toda a experiência, todo o conhecimento. Eu ia falar de todas as pessoas que ele abusou, mas eu não vou falar isso. mas já era uma pessoa um psicopata, né, É um porque psicopata, e aí você vê perigoso. que no final, cara, olha como que ele induzia as coisas, né, olha como que ele o contexto, a situação que ele colocava as mulheres ali. Então, é algo muito difícil, né. E assim, eu imagino que seja difícil até para as próprias mulheres entenderem o que aconteceu na verdade, né. Às vezes é só compartilhando com outra, para saber que aquilo realmente não era um procedimento normal, sabe, que você foi Normal. abusada, foi violentada. Eu tive um caso de um GO, né, um ginecologista obstetra, que foi fazer o exame clínico numa menina de 18, 19 anos, e ele super sério, um excelente médico, nunca tinha tido qualquer reclamação de qualquer natureza antes. E ele foi para a delegacia da mulher, fui acompanhá-lo, porque a menina nunca tinha passado por um exame clínico. Então, ele começa a perguntar sobre menarca, primeira menstruação, Uhum. sobre o ciclo dela, ela está com 19 anos, então vida sexual ativa, Sim. né. Eh, ela se sentiu, ele não chegou nem a tocá-la, mas ela se sentiu, e aí olha a preocupação, né, ele médico experiente, qualquer exame que faria, ele tinha a secretária, que era uma enfermeira, Aham. presente. Isso é fundamental, né. Mas a menina se sentiu, Invadida. invadida com as perguntas que ele estava fazendo, na anamnese, uma pergunta clínica, Sim. normal, mas ela nunca tinha passado por uma consulta como a dele, né, e ela se sentiu constrangida e por conta disso levou o médico para a delegacia da mulher. Pra delegacia da mulher. É. Meu Deus, porque assim, são
esferas diferentes, né. Às vezes o pessoal acha que, fazendo uma denúncia no conselho é a mesma coisa que processar o médico de alguma forma, né, e aí são coisas diferentes aí. Então, muitas vezes isso indo para o conselho de medicina, ele tem um tipo Sim, de tomada de tratamento, tratamento, né, lógico. onde os médicos vão compreender e até poder passar melhor a informação do que chegar numa delegacia da mulher ali para ter uma A nossa preocupação atenção. toda era que esse BO que ela registrou, evoluísse até para um estupro, porque imagina se você, né, se ela entende sei lá, a delegada ou alguém ali entende que houve algum toque, alguma Aham. coisa, houve um constrangimento. O estupro é um constrangimento ilegal para fins sexuais. Uhum. Então, pô, imagina você, ter que responder a uma ação de estupro por um procedimento padrão no seu consultório. Como que você explica isso em casa, né? Cara, pois é. Não, e é uma ação que pesa muito, né, uma ação, vexatória, difamatória. Como que desenrolou isso? Arquivaram, né, a gente Arquivaram? conseguiu comprovar, porque tinha como, a menina saiu chorando e ela estava acompanhada de uma prima, saiu chorando do consultório. E a prima respondeu isso, né, no depoimento dela na delegacia, ela falou: "Olha, você estava presente?". "Não, não estava presente". Eh, "Viu alguma coisa?". "Não, eu vi a minha prima chorando, ela saiu transtornada do consultório médico". Aí traz a enfermeira fala: "Olha, são as perguntas assim, são perguntas técnicas, tal". E ela nunca passou por isso. Pela primeira vez, aí se sentiu constrangida. É difícil. Mas ainda bem que, assim, às vezes a pessoa, ela, mesmo tendo se sentido constrangida, ela fala o que realmente aconteceu, Sim. né. O problema é quando ela inventa algo e aí você vai fazer o quê? Eu acho que nesse caso não teve intenção, porque ela foi direto pra delegacia, sabe, sentindo-se invadida mesmo. Mas depois que ela deve ter entendido a situação, que a gente tentou, né, no momento ali, falou: "Mas já tinha passado por outro tratamento desse jeito, outra, consulta médica", ela tinha passado por posto de saúde muito rapidamente, e esse era uma UBS, né, Uhum. mas enfim, são casos assim que Dentro dos casos que você defende aí no conselho, qual que é a porcentagem de sucesso, vamos dizer assim? Que aí a gente já vai avaliar a tua competência e a chance do médico ah, eu digo ele não resolver não receber uma punição. eu digo que, eu tenho sorte de pegar os clientes certos, né, porque chegam para mim da maioria das vezes dá certo. Isso é Obviamente que bom. tem Tá, mas a maioria, olha, agora eu vou colocar o Dr. Hobbs, que é meu amigo, numa situação constrangedora. Porque assim, maioria, vamos colocar que 70% não, é maioria. a maioria vou colocar Ah, 90%, bom. Porque se um piloto de avião souber 70%, aposenta, você eu vou ficar meio preocupado tendo você com ele. Não, então, assim, é mais ou menos 90% de 90%. A maioria, a grande maioria é arquivada, né. E ainda assim, o CFM, que o nosso CRMMS, ele tem um uma fama de ter a caneta bem pesada. uma caneta pesada, né, a gente ouve falar muito Pois disso. é, mas, quando eu comecei, e a gente ouve isso até hoje: "É, mas o médico é corporativista", não é. O CRMMS ele dá cacetada no médico, Sim. né. Eu já atuei no CREMESP de São Paulo, no CREMERG no Rio, Minas, e assim, é engraçado porque é o que eu mais conheço, que eu mais estou presente aqui, né, o CRMMS. Aqui é pancada. Então, eu acho até engraçado isso, porque o pessoal tem essa fala, né, de que o médico ele é Corporativista. corporativista, e aí quando a gente vê mesmo, conhece o trabalho, podemos falar aqui, né, do Conselho de Mato Grosso do Sul, você vê que é tudo muito técnico, não tem nada de corporativista não, tanto é que existem muitas punições que acontecem, mas não é uma perseguição médica, eles fazem tudo, né, com a base, técnica devida Sim. e o Conselho de Medicina, pelo que eu sei, aqui até de Mato Grosso do Sul, ele já teve algumas cassações, expulsões não, algumas cassações de profissionais. Sim. Algo que é difícil você ouvir falar em outros Fabi, conselhos, mas né. aí a gente tem uma situação que é interessante. O Conselho de Medicina do Mato Grosso do Sul responde até hoje por uma ação, assim, que eu coloco nas minhas aulas de responsabilidade civil, como uma situação
eh, que é um leading case no Brasil. Por quê? Nós tivemos aqui aquele caso, eu posso falar o nome porque é um caso que tornou-se público, que é o do Rondon. Sim, Lembra isso? Na década de 90, o 90. o Rondon ele se propôs a fazer cirurgias plásticas e muitas deram certo, mas muitas deram errado. E as pessoas foram entrando, foram mais de 100 ações, 130 e tantas ações. Eu acho que ainda existem 130 e tantas ações. E judicializaram, tal, e o STF entendeu que, pela demora na tomada de atitude do CRMMS, ele seria complacente e, por conta disso, ele foi responsabilizado solidariamente. O que quer dizer isso, responsabilizado solidariamente? Quer dizer que ele é tão devedor como o Rondon. Uhum. Rondon acabou, morreu, teve o espólio, acabou o espólio dele por falta de bens, e hoje o CRMMS paga essa conta às vítimas, né, das vítimas do Que Rondon, foram os pacientes lesadas foram aí. lesados, lógico. E então eu acredito que por conta disso, por conta dessa situação particular, eles estão agindo muito rápido, ainda demora um pouco, mas é normal, tem muito processo, processos bobos a maioria, mas eles dão um tratamento bastante adequado, e a caneta ficou mais pesada, sabe, justamente por conta dessa situação. Acredito, né, porque foi uma ação que repercutiu e repercute até hoje. Sim, sim. É, foi algo bastante pesado, né, pro conselho, para a sociedade, lógico, toda. Se não me engano, agora tem poucas ações, acho que tem 16 Ah, ações. é. Eles conseguiram, conversar, negociar O e corpo resolver. jurídico do CRM é muito bom É também, muito né. bom, é muito bom, doutor. O Rodrigo, isso. E então, assim, realmente, às vezes você tem algo como exemplo aí, né, que você precisa ter tomadas de decisões bastante precisas, como é o que está acontecendo aí com o conselho de uma forma geral. Mas se é devido a isso ou não, não sei exatamente, mas o conselho ele realmente olha de uma forma bastante criteriosa ali para os casos, que chegam até eles, né, as denúncias, a tudo que acontece. E tem muitas situações polêmicas ali dentro, né, então esse tempo atrás até teve a questão do caso da como que chama? Casa da Mulher, aonde não estava, ali parece que não estava aonde a mulher faz os exames, eh, tinha que cumprir alguns critérios ali que não estava acontecendo, e aí o Porque era conselho próximo da delegacia, não podia ser, isso. era eu não acompanhei tão de perto isso aí, mas eu lembro que era uma norma do CFM, né, uma recomendação que não fosse feito isso próximo a uma delegacia, ainda com, resquícios de ditadura, né, porque evitavam fazer próximo a uma delegacia justamente por pra que não houvesse qualquer interferência. Mas isso eu acho que politicamente isso foi resolvido, né, Aham. pelo que eu fiquei sabendo, mas não acompanhei de perto. E assim, essas situações elas no final acarretam um problema para a população de uma forma geral. Lógico, O lógico. conselho eu vejo que de forma nenhuma quer fechar algo que é de benefício para a população, né. É a mesma coisa, por exemplo, a gente vê a Santa Casa aqui, que passa por vários problemas, que aí como que você vai fechar um hospital que atende a população, mesmo que às vezes não está nos critérios devidos aí. Então é algo muito difícil, se não tiver um olhar bastante criterioso e um zelo um pouco maior para nossa saúde pública, aí a situação é a calamidade mesmo, né, Scherzo? O negócio vai ficando cada vez mais complicado. E aí, bom, aqui a gente já aliviou os nossos corações, tendo os 90% de sucesso aí, de É êxito. bom. E como que você avalia, de uma maneira geral, por exemplo, o comportamento dos profissionais? Aqui, a gente fala muito de uma relação médico-paciente, mas está sendo formado centenas aí de profissionais por ano e a tendência é aumentar cada vez mais. Eu acho que a gente tem mais de 400 escolas, né, de faculdades aí de medicina. E se, a reclamação agora é em relação a isso, uma falta de comunicação, falta de uma relação médico-paciente, nesse momento onde está sendo, formado mais médicos, como que você avalia que fica isso? Porque você também está
tá pegando um pouco dessa parte, né. Você, atende aqueles que já têm uma formação, que já é de uma geração diferente, mas você tá pegando uma geração nova aí. E, Como que tá sendo isso? O que que você tá conseguindo avaliar desse contexto? pois é, quando eu me formei, nos falava em direito médico, né. Eu fiz estágio no Sindicato dos Médicos, olha, isso em 2000, se não me engano, 99, 2000. Nessa época eu tinha responsabilidade civil, óbvio, mas assim, direito médico, esse nicho, não existia. Por quê? Porque as faculdades de medicina eram muito menos, né, existiam menos faculdades, e não se formava tudo isso, era uma formação ainda muito clássica. Pô, você ter um médico na família antes era uma situação de orgulho, né, Sim. de conseguir formar um médico na família. Acabou com a medicina, o que está acontecendo, já aconteceu, a gente está nesse processo, o que aconteceu com o direito, né. Foi tanta faculdade de direito aberta que Com odonto, né, também teve a mesma. odonto não, a gente está passando por isso. Então, o que que acontece? Você acaba antes, o médico se formava, ele já tinha pô, se ele quisesse ganhar dinheiro, ele começava a pegar plantão. Hoje está difícil de conseguir plantão aqui em Campo Grande. Uhum. Ele tem que ir para o interior. E mesmo no interior, perto de Campo Grande, esses dias eu fui fazer um atendimento em Jaraguari, por ser perto, antes ninguém queria ir. Hoje, não, é perto, eu vou. É briga para conseguir um plantão em Jaraguari. Caramba. Quer dizer, o mercado, ficou bastante inchado. E aí você tem problemas com formação, aí você tem problema para nossa área, para a área do direito é muito bom, né, porque você vai sempre ter clientes aí, porque e essa área do direito médico tem crescido bastante, né, Uhum. muita gente se especializando, muita gente trabalhando também nessa área que é uma área relativamente nova, do direito médico e do direito à saúde, todo mundo confunde isso, direito médico é isso, é a atuação do médico enquanto profissional, eh eu conversei com você um pouquinho antes, a gente consegue atender a clínica médica Uhum. também, fazer proteção, enfim. E eu tenho o direito à saúde, que é o acesso à saúde que a gente estava conversando um pouco antes. Aham. Tratamentos, medicamentos, né. São 2 áreas conexas, mas, não necessariamente da mesma coisa, Sim. são parentes, como Aham. diria. E Mas eu vejo que dentro disso, por exemplo, eh, você fala do crescimento de faculdades aí, né. sim. Então, uma boa opção é fazer faculdade de jornalismo. Porque não tem crescido muito as faculdades de jornalismo. Talvez porque não seja necessário ter diploma para ser Acabaram com a jornalista, necessidade de diploma, né. mas não tem muitas faculdades, então você pode avaliar aí se se é algo interessante. Deixa de fazer medicina, vai Vai fazer fazer jornalismo, jornalismo. Olha. que aí você pode se encaixar ali, porque na verdade, assim, você faz o jornalismo, você pode ser como que chama? Um influencer, né, pode ser alguém nessa área aí, às vezes dá certo, né. Às vezes dá, né. Não Eu quer eu dizer que é eu sempre. brinco sempre com os meus alunos isso, eu falei: "Mas o que que você quer? Pra que você quer fazer direito, né? Vai ser youtuber". Ele olha pra mim e fala: "Pô, mas é verdade, mas às vezes o cara estoura como youtuber e ganha milhões de reais, mas Sim. é raro, não é todo mundo vai ser um É. Ronaldo, nem né". Não, não. Não, e as pessoas, tem gente que é muito ruim, mas tem gente que tem talento, ela estoura, por mais besteira que ela faça, às vezes ela tem um talento, sabe, e aí ela consegue explorar aquele talento. Sim. Canta bem, toca bem, faz alguma coisa bacana que ela consegue explorar aquilo. E de uma certa forma, o pessoal acha que vai ficar falando besteira na internet e vai dar tudo certo aquilo, e não é bem por aí, né. Então você tem que ter uma cautela, eh, um pouco maior aí, antes de você se expor. Estava até conversando com alguns amigos em relação à questão da permissão em si, né, às vezes a gente faz uma faculdade de jornalismo, e aí você tem todo um critério, uma ética e tal, você fala: "Ah, eu não me formei para ficar falando besteira na". Sim. Só que quem está, se propondo a fazer isso, muitas vezes está ganhando dinheiro. Pois é, pois é. E aí você vai até onde é eticamente legal e não vão te julgar tanto, porque de qualquer forma vão julgar, ou você deixa o pessoal falar o que quiser e aí você tá com dinheiro no bolso. Mas o médico tem essa mesma situação, porque tem excelentes médicos que não gostam de se expor. Só que a gente está numa fase hoje que é preciso fazer algum tipo de publicidade.
né? A resolução de publicidade médica do ano passado, do ano retrasado já, olha só como passa rápido isso, né? 23 começou em 24 a valer. Mas ela foi muito mais permissiva, né, do que a anterior na publicidade médica. Aham. E aí eu vejo os amigos mais tradicionais me dizendo: "Ah, eu não quero me expor, eu quero ficar aqui na minha". E outros médicos fazendo dancinha em TikTok, os caras estão monetizando, estão voando, andando de Exatamente. jato aí, e os outros lá que são muito melhores tecnicamente não fazem. Sim. Então, assim, a gente tá num ponto de que, tem que avaliar, né. E qual que é o termo do bom senso, né, em relação a isso? Porque, assim, você não precisa fazer dancinha para expor aquilo que você trabalha, Claro. mas você pode, de uma maneira Ética, ética, né. passar a informação devida para as pessoas que aquela informação, ela é até apropriada. Muitas vezes a pessoa pode até, eh, se curar ou se salvar por algum motivo, dependendo daquilo que foi passado. Então, até que ponto a gente, não está fazendo, não um desserviço, mas não está deixando de informar a sociedade quando a gente não quer se expor, Pois quando nós temos um conhecimento próprio para falar sobre aquilo. é. É, Porque a gente vê, na verdade, assim, tem muita gente falando sobre tudo, né, uhum. e às vezes essa pessoa que está falando, dando dica de alguma coisa, por ela estar na internet, existe a ideia de que tudo que é falado ali é correto, por parecer uma televisão, por dar uma certa autoridade, uma credibilidade. Então parece que quando você se expõe a falar algo, aquilo já tem uma autoridade, por mais besteira que você esteja falando. Então eu acho que hoje nós precisamos de profissionais, competentes, que tenham conhecimento para falar sobre algo e expor sobre aquilo, até para a hora que você fala assim: "Não, a gente tem que fazer um tratamento com, pasta de dente para queimadura", sabe. E aí alguém falou assim: "Não, espera aí, não pode fazer esse tratamento, tá Hã. louco, é assim, né", e aí explicar da forma devida. Porque senão só fica as bobagens sendo passadas e aquilo que é realmente, fato e o que nós precisamos saber, acaba não tendo conhecimento ou acesso sobre aquilo, né, Robson. Dentro da estrutura do CRM, nós temos a CODAMI, né, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. E a CODAMI, aqui principalmente, o CREMESP em São Paulo também é bastante atuante, Uhum. eles fazem uma fiscalização ferrenha em cima disso para evitar essas distorções, né, que esses médicos de dancinha, ó, quer dançar beleza, mas fecha o seu Instagram. Aham. Faz para o seu público, não para os seus pacientes, porque isso acaba, prejudicando a imagem do profissional médico para as outras pessoas. E da medicina em si, né. Exato, né, do profissional como Como médico, aham. né, que é uma profissão, eh, de excelência, né, não pode ficar se prestando a esse tipo de coisa. Aham. Fala: "Olha, o que que eu consigo?" Passa uma imagem, uma mensagem informativa, que isso é interessante. Sim, vai fazer dancinha, precisa. Robson, meu irmão, a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Tem muito assunto aí, faz muito tempo que a gente se conhece. A gente poderia ficar aqui falando sobre vários outros temas, mas a gente vai conversar depois sobre isso, sobre esses outros assuntos. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos assistindo. Legal. Primeiro agradecer de novo, eu acho que é uma oportunidade de falar, como eu disse, é uma área nova no direito médico, que tem bastante gente que tá entrando nela agora, eh, mas assim, é uma área promissora, né, por conta justamente dessas situações, da alteração de padrão da relação médico-paciente, do número de profissionais que estão sendo despejados no mercado, enfim, a gente está num ponto que o direito médico tem crescido muito. E aí precisa de gente também, preparado para atender essas demandas. Eh, então é sempre muito legal receber um convite para poder falar sobre isso. E eu acho que a mensagem toda que a gente consegue captar é de analisar essas informações todas que a gente está sendo exposto, né, seja na internet, na sociedade em geral, e conseguir levar a uma fazer um planejamento de carreira, um planejamento de vida mesmo, visando uma ética, né, na abordagem em todos os sentidos. É isso. Isso é muito importante, a gente ter aí os padrões éticos internos, né, não precisa na verdade de resoluções ou
normativas para isso, a gente tendo uma ética nossa, uma ética interna, isso já é importante para convivermos em sociedade, vamos dizer assim. Mas, meu irmão, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e agradecer também a sua audiência. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e aguardo vocês no próximo AbaiCast. Até lá!